E agora vamos ouvir novamente a palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor irá usar o ser humano para falar a tua palavra. Tem um tema não muito desconhecido, o tema já que a gente conhece, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E ele quer falar conosco hoje através do tema Salvos pela Graça. E o instrumento que ele usou, que ele escolheu nessa manhã, é o Orvando. Ele que vai então transmitir para nós essa palavra. Então deixamos com o irmão a palavra. Eu agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me concede estar aqui. E peço que o Senhor não permita que eu fale nada que seja contrário à sua vontade, e que meus lábios não pronunciem nenhuma palavra que venha ferir o coração de qualquer pessoa. Esse é o meu pedido e minha oração. Amém. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está na página 37 da lição de Escola Sabatina, que diz assim: aproxima-se o tempo em que será tarde demais para buscar a Deus. E tenho pensado em como nos sentiremos quando a porta da graça se fechar e findar toda a obra de nossa vida. Esse texto foi escrito há 120 anos atrás. E ele ainda está ecoando nos nossos ouvidos. E a mensagem que o Senhor preparou para nós hoje, já dito pelo irmão Pedro, é salvos pela graça. Gostaria de fazer abrir um parênteses antes de começar. Uma pergunta aos irmãos: se houvesse uma outra pessoa no meu lugar, seja ela qual for, mudaria o sentido da palavra? Diminuiria ou aumentaria o valor dela? O que acham os irmãos? Não. Então chegamos à conclusão que eu não significo nada. O homem não significa nada. É apenas um conduto através do qual Deus vai transmitir a verdade. E eu quero pedir aos irmãos que ignorem a minha pessoa, mas respeitem, reverenciem e estejam atentos à voz de Deus. Salvos pela graça. O que é graça? O que significa graça? Gramaticalmente falando, graça, ela está classificada como um substantivo. Tá certo, Sandra? Graça é um substantivo. Substantivo é o nome um grupo de palavras que dá nome às coisas, aos objetos, banco, teclado. Isso é substantivo. Agora, o que significa de graça? Será que é diferente ou é a mesma coisa? Graça e de graça. É a mesma coisa, Marilene? De graça é uma locução adverbial, que significa outra coisa. Nós vamos entender isso. São perguntas simples, mas que confundem nossas mentes. Vamos usar um exemplo. O que é carro? Não é um substantivo também? E o que significa de carro? O que significa? É a mesma coisa? Exatamente. Então é uma outra. Então carro é um substantivo, de carro é outra coisa. Então de carro você andar de carro, ou passear de carro. Assim é com a graça. Graça é uma coisa, de graça é outra coisa. Muito bem. Então, afinal de contas, o que é graça? Graça é um instrumento pelo qual Deus usa para nos proporcionar algo. E o que a graça nos proporciona? Já foi dito por alguém aqui. O que a graça nos proporciona? Hein? A graça nos proporciona perdão. Vamos ler o que está escrito em Efésios, no capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, versículo 8, tá? Diz lá: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Perceberam? Então, através do que Deus nos salva? Através da graça. A graça é um instrumento usado por Deus para nos salvar. Claro que nós vamos entender ao longo do estudo que nós precisamos de um outro instrumento aí,
Muito bem, então a salvação é pela graça, sim ou não? Muito bem, então a salvação é pela graça. A graça não é de graça. Vocês não concordam ou não? Entenderam? A salvação é pela graça. A graça não é de graça. Vocês não vão entender. Nós não precisamos fazer algo. João 6,37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Em outras palavras, todas as pessoas que aceitarem a minha graça, eu não os rejeitarei. Entenderam? Então a graça, ela é um meio. Só que eu preciso aceitar essa graça. No verso diz que nós precisamos ir a Jesus. Se nós formos a Jesus, a graça nos será dada. Apocalipse 3,20, o verso que nós lemos para a introdução. O verso conhecido, quem lembra? Eis que estou à porta e bato. Se. O que é se? O que significa a palavra se? É uma conjunção condicional. Se. Existe uma condição. Então, se eu abrir, ou melhor, se alguém, Jesus falou assim, se alguém abrir a porta, eu entrarei. Perceberam que a graça não é de graça? A salvação é pela graça, mas a graça não é de graça. Nós precisamos ir a Jesus, nós precisamos abrir o coração, para que a graça possa fazer o trabalho em nós. Só para complementar mais o pensamento, neste livro, Fé e Obras, na página 41, diz assim: atenção. Todas as promessas de Deus são feitas sob condições. Se fazemos sua vontade, se andamos na verdade, então podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Então está aí a condição. Alguns dizem que as obras da lei não salvam ninguém. Salvam ou não salvam? As obras da lei não salvam ninguém. Porém, ninguém será salvo na desobediência. Nós já lemos aqui, eu vou confirmar aqui na página 92 desse mesmo livro, Fé e Obras. Aqui a gente tinha que ter 3 mãos, né? Muito bem. Fé e Obras, página 92. Olha o que diz aqui. Ó. Cristo olha ao Espírito com que fazemos as coisas. E quando nos vê levando nossa carga com fé, sua santidade perfeita faz expiação por nossas faltas. Quando fazemos o melhor possível, ele se torna nossa justiça. Então, nós precisamos fazer o melhor possível. Depois Jesus vem e transforma nossas obras, que são imperfeitas, que não servem para a nossa salvação, transforma essas obras em perfeita. Não é assim que muitos irmãos que oram transformam a nossa oração porque chega um cheiro suave no seu trono? Não é assim que nós falamos? É exatamente isso que acontece. Muito bem, quero contar uma história aos irmãos que há um tempo atrás, acho que foi uma Lourdes que passou para os jovens, que diz que um viajante ia caminhando às margens de um grande rio. Seu objetivo era chegar na outra margem. E aí ele olhou o problema e viu que existia uma certa dificuldade. Então ele ouviu a voz de alguém que falou assim, alguém que falou assim, chamou a atenção dele, oferecendo para transportar para o outro lado da margem do rio. E esse homem então aceitou o convite. E quando ele entrou no barco, ele viu que nos reinos existiam 2 palavras, uma palavra, existiam letras ali, né? Então ele chegou mais perto e olhou, em um dos reinos estava escrito acreditar. No outro estava escrito agir. Ele ficou curioso e perguntou para aquele senhor o que significavam aquelas palavras, né? Então o senhor idoso, muito sábio, não disse nenhuma palavra. Tomou o remo que estava escrito acreditar e começou a remar no barquinho. E o que aconteceu com o barco? Ele ficou dando voltas no mesmo lugar.
Ele largou o remo acreditar e pegou o remo agir. E fez o mesmo procedimento. E qual foi o resultado? O mesmo resultado. Girou no sentido contrário, mas no mesmo lugar. Então ele tomou os 2 remos e juntamente remou. E aí o barco seguiu em frente. E ele disse para o Senhor disse para o rapaz: esse porto se chama salvação. É preciso acreditar e também agir para que possamos alcançar. Assim é a salvação. A salvação ela é pela graça, mas não é de graça. Nós precisamos fazer algo, a nossa parte. Certa vez um homem tomou uma decisão fora dos padrões de uma pessoa normal. Ele entra no seu automóvel, liga o motor e parte em direção ao grande e movimentada estrada. Mas não existe nada normal nisso. Só que ele está indo na contramão. E o que acham os irmãos que vai acontecer com este homem? Qual é a probabilidade dele sofrer um acidente? 100%. 100% de Samuel aqui, né? Só se não vamos nem calcular, vamos colocar 100%. Mas ele é um cristão. Agora já mudou, né? Ele é um cristão. E a Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que nem mal aconteça a essas pessoas. O que nós fazemos quando nós temos um problema para enfrentar? O que fazemos? O cristão, joelho no chão e pedimos a Deus que nos ajude. É isso que nós fazemos. Nós usamos a oração como uma fórmula mágica que resolve todos os problemas, sem que nós façamos nada. E assim ele fez. E como ele achava que a oração ia resolver o seu problema, ele continuou. Ele orou e partiu para sua aventura. Ele entrou na rodovia e continuou, achando que Deus iria proteger. O homem passa a correr por toda a extensão dessa estrada perigosa e sem pensar que ele pode morrer e matar outras pessoas. Existem muitas evidências que ele deveria parar, mas ele não para. Ele orou, ele pediu proteção divina. Então ele continua. Salmos 91:11 é a promessa que ele se baseou. Quem sabe decora? Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, em todos. Existe uma expressão que chama-se a questão do relativo. Tudo é relativo. Aqui fala em todos os seus caminhos, mas existe um limite, né? Não é todos no sentido genérico. E agora o que vocês acham, os irmãos? Deus irá livrá-lo de um acidente ou da morte? O que acham, os irmãos? Ele orou com fé. Muito bem. Vamos esquecer um pouco essa história e vamos partir para uma outra situação. A salvação é algo muito simples. Eu coloquei aqui no meu pensamento que ela é comparada a um grande hospital. Um hospital que é composto por um médico apenas. Imagine só, não sei quantos médicos tem, mas o hospital tem um médico só. Vamos já imaginar um hospital com um médico só? Será que seria bom, Rosa? Um médico só? Não seria bom, né? Pois é, mas bom ou ruim, esse hospital só tem um. Mas ele tem muitos assistentes que o servem de dia e de noite. Seus auxiliares são seres especiais. Para nós falarmos logo para ganhar tempo, esses assistentes são anjos. Anjos magníficos em poder, dotados de amor e compaixão por outros seres necessitados de cura. E o médico? Quem será o médico, Eltinho? Quem que é o médico, Elton? Não estava prestando atenção, né? Quem que é o médico, Aninha? O médico quem é? O médico é Jesus. Ele tem o remédio para a sua dificuldade. Ele cura todas as doenças. Mas existe um mundo fora dos limites desse lugar de felicidade e de vida, onde pessoas estão morrendo. Eu não estou falando da morte física, mas também estou falando da morte física. Estou falando da morte espiritual. Isaías capítulo 1, dos versos 5, não vamos ler para ganhar tempo, porque o tempo já é adiantado.
adiantado, lá diz que essas pessoas elas estão doentes de que forma? Desde o pé até a cabeça. Feridas não espremidas, sem lavar, com situação deplorável. Assim é a situação das pessoas que estão fora desse hospital. Elas precisam ser curadas. Mas elas precisam reconhecer que estão doentes. Quando se fala do mal do espírito, é difícil o homem reconhecer, porque existe o orgulho. Será que eu aceito essa situação? Que eu estou doente? Ou eu tento esconder assim a minha situação, inventar algumas coisas para dizer que eu não estou? Aceitar que nós estamos doentes é um grande passo. Como nós demonstramos isso? Ficando em casa? Ou se automedicando? A propósito, eu queria dizer que a automedicação, ela é um perigo, muito grande, um risco à vida, Nós não devemos fazer isso. Devemos procurar pessoas especializadas, para que nós corramos em problemas mais sérios. Quando o homem tenta resolver seu problema sozinho, ele está se automedicando. Ele está tirando a responsabilidade do médico, Irmã Maria, e está tomando o remédio por si só. E a automedicação, ela traz sérias consequências. Tem que haver uma renúncia, uma quebra do orgulho. Aí pode funcionar. E ser humilde é reconhecer que nós somos nada. Isso é fé em Jesus. Fé no médico. Muito bem. O reino de Deus é comparado a este grande hospital que funciona 24 horas por dia. Aqui está o diferencial. E o médico, aquele único médico, ele trabalha quantas horas por dia? Todas as horas. E atende quantas pessoas? Todas as pessoas ao mesmo tempo. Não precisa de mais médico. Não é verdade? Ele é um, mas ele atende todos os dias, todas as horas. E atende todas as pessoas ao mesmo tempo. Irmãos, nós não temos outro caminho para a felicidade, para a vida, se não entregar o nosso caso a esse médico. Nossa situação é lastimável. Nós, digamos assim, nós estamos com um câncer na fase terminal. Nós não temos mais outro jeito. Só entregarmos o nosso caso a esse grande hospital. Mas existe um problema. Jesus, apesar de ser onisciente, onipresente, onipotente, Ele só pode salvar-te lá no seu consultório. Ele não sai de lá. Lembra que eu falei que ele fica 24 horas lá? Ele não sai de lá. Nós precisamos ir até lá. Hoje vamos ler do hino 375, como que diz? Um passo só para Cristo. Por que vai demorar? Ele oferece agora o quê? A paz e o bem-estar. Pois bem, meus queridos, apesar do segredo ser bem simples, é exatamente aí que está a dificuldade. O homem não consegue entender isso. Ele não aceita mostrar para as pessoas que está em dificuldade. E mesmo que ele vai tentar se justificar, levar um orgulho. Lembra aquele homem que teve uma grande quantia, chegou lá para ele e falou: não, eu vou conseguir, eu vou te pagar. Nós não conseguimos pagar. Esse orgulho, essa falta de confiança em Jesus, são os falsos remédios que tornam a situação de cada um de nós mais complicada. Quando alguém toma uma decisão de ir a Jesus, ele entendeu que sua vida não tem mais sentido longe de Jesus. Ele percebe que a cura depende inteiramente de uma relação íntima com esse médico. Continuada. Ele vai, é curado. E para que mantenha a cura, ele tem que continuar com Jesus. Quando Adão pecou, ele foi expulso do paraíso. Se ele permanecesse com ele árvore da vida, ele permaneceria para todo sempre. Ao lado de Jesus não existe presença do pecado. E isso é justificação pela fé e pelas obras. Quando se aceita o fato de ser um grande pecador, nós vamos a Jesus em busca do perdão. E aí nós não discutimos direitos. Nós discutimos, nós aceitamos. O que nós aceitamos? Quando eu preciso de alguém, quando eu sei que para eu resolver um problema, eu dependo inteiramente de uma pessoa, eu vou lá discutir algum direito? Eu vou lá e aceito o quê? As condições. Quando eu aceito a Jesus, quando eu vou a Cristo em humildade, eu não vou discutir que eu tenho direito disso, direito daquilo. Eu aceito as condições colocadas por Jesus. O homem partiu para longe de Deus. E ele precisa voltar. Quando esse reencontro acontece e a verdade entra no seu coração, Deus entende que nós reconhecemos nossa situação.
e aceita nossa confissão e nos concede o seu perdão. E o homem merece ser perdoado? O que acham, irmãos? Merece? Eu já ouvi alguns irmãos falar assim: Senhor, somos merecedores da sua graça. Eu sei que às vezes a pessoa fala sem pensar, mas nenhum homem é merecedor da graça de Cristo. Nós somos o quê? Necessitados da graça de Cristo. É diferente. Quando nós encontramos a Jesus, nós encontramos a Jesus com uma grande dívida, com uma grande soma de pecados. E aí o que Jesus faz? O que ele faz? Lembra do peregrino lá, quando o homem chegou ao pé da cruz com o saco de pecados? O que aconteceu? Quando nós encontramos a Jesus e vamos a Ele com o coração puro, no sentido de reconhecimento, puro não somos, Jesus perdoa nossos pecados. Ele paga a nossa dívida. Aí você está livre para continuar uma vida ao seu lado. Mas aí você pensa, não. Às vezes alguém diz, olha, eu vou pagar a sua dívida. Jesus fala, vou te perdoar. Nós falamos, não, eu sou muito pecador. Mas se nós fizermos assim, nós estamos tirando de Deus o poder. E não importa o meu problema, a minha dificuldade. Eu penso às vezes que Davi foi um dos maiores pecadores da Bíblia, mas também ele foi um dos mais amados de Deus, porque ele se arrependeu e abandonou o pecado. Então Deus o perdoou. Isaías 1,18 diz que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Isso é graça. Isso é a graça de Jesus. Isso é o poder da graça. A capacidade que Jesus tem de nos perdoar, embora nós não mereçamos. É um perdão imerecido. Mas nós precisamos aceitar esse perdão. E essa aceitação, ela inclui alguns passos. Primeiro, nós já falamos, precisamos reconhecer nossa necessidade dela. E quando nós reconhecemos, nós reconhecemos que somos pecadores e temos uma grande dívida que não podemos pagar. O próximo passo é o que nós vimos no hino 355. É ir a Jesus. Nós precisamos ir àquele hospital que eu falei. Ao nos aproximarmos de Jesus, o pecador dirá: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele não pede, ele não fica pedindo direitos, discutindo direitos. Eu sou seu filho, eu sou filho de fulano, eu sou isso, sou aquilo. Não. Ele simplesmente fala: faz-me como um dos teus empregados. O empregado tem que aceitar tudo. Diz aí que o empregado tem que culiçar. Se quiser ficar no emprego. Mas com Jesus é diferente. Você aceita condições para receber a vida eterna, não com status, mas para ser feliz. Isso, irmãos, é fé e obras misturadas com a graça de Cristo, são aceitas por Deus. Não existe receita mágica. Faz parte da salvação a aceitação de todas as condições. Daí a salvação também ser condicional. Aliás, todas as bênçãos de Deus, elas são condicionais ou não são? Nós estudamos na Bíblia, na lição, hoje, que é condicional. Deuteronômio 28:1 diz que se nós obedecermos, seremos salvos. Jesus já nos perdoou? Será que Jesus já nos perdoou? Já pagou a dívida? Se Ele já pagou a sua dívida, você recebeu esse perdão de graça. Recebeu a sua graça. A graça é um remédio para a cura do pecado. E o remédio faz algum efeito para o doente que não toma o remédio? Você está com uma doença. Descobrimos o remédio. Está aqui não ouviu o remédio. Se eu não ouviu, não tomar, vai resolver o problema? Outra coisa, só toma remédio quem aceita que está doente. Só vai ao médico quem aceita que está com problema. A graça é a mesma coisa. A graça, ela não serve para o desobediente. A graça não faz nenhum efeito para o desobediente. Ou faz? O que acham, irmãos? Certo? Será que a graça de Jesus resolve o problema daqueles que são desobedientes? Os irmãos estão em dúvida? Se a graça de Jesus resolvesse o problema do desobediente, Jesus não precisaria ter morrido na cruz e o mundo inteiro se salvaria. Fé e Obras, página 90, 89 e 90, diz assim:
embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador pelos méritos de Cristo, homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Deus requer a completa entrega do coração, antes que possa ter lugar a justificação. E para que o homem conserve essa justificação, tem de haver obediência contínua, mediante ativa e viva fé, que opera pelo amor e purifica a alma. Se ainda estamos no pecado, é porque não recebemos a graça de Jesus, não tomamos o remédio, e nós não seremos curados nunca. Quando encontramos a Jesus e aceitamos seu perdão, nos sentimos felizes, e não temos prazer mais pelo pecado. Continuamos pecadores, como Samuel disse aqui na lição Escola Sabatina, mas não temos mais prazer no pecado. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados e não dos nossos pecados. Mas se eu não deixar os meus pecados, vai funcionar? Não vai funcionar. Porque quando eu recebo uma bênção, nós precisamos dar valor a essa bênção. Hebreus 10, 26 é um texto conhecido, nós já estudamos na lição de Escola Sabatina também. Os irmãos vão se lembrar. Hebreus capítulo 10, versículo 26 diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. João 8,11, Jesus disse para Maria Madalena: vai, não peques mais. Para que não te suceda coisa pior. Nós continuaremos pecadores, mas agora teremos horror ao pecado. Desse momento em diante, Jesus agora parte para o segundo passo da justificação pela fé. Quando conhecemos a Jesus, Jesus imputa em nós a sua justiça, porque nós não conhecíamos, não tínhamos conhecimento do caminho de Jesus. Então Ele perdoa a nossa dívida. A partir de agora, Ele vai nos conceder a sua justiça comunicada. Ele vai nos comunicar força para continuarmos fazendo a sua vontade. Mas e aí, nós vamos parar de pecar? O que acha também? Não vamos parar de pecar, porque nós somos pecadores. Mas agora é diferente. Nós vamos pecar porque nós somos tentados de fora para dentro e nós não temos prazer no pecado. Aí entra novamente a graça de Jesus, a justificação pela fé, que Ele perdoa essa dívida mais uma vez, porque você não tem prazer no pecado. Mas se eu pecar conscientemente, a graça de Jesus não vai resolver o meu problema. Eu preciso entender isso. A justiça pela fé, a justiça imputada, a justiça comunicada. Vai e não peques mais, é o que diz a palavra de Deus. Mas o homem consegue fazer isso? Já disse, não consegue. Ele só consegue com Jesus. É a graça de Jesus. A justiça comunicada nos dando forças para fazermos a vontade de Deus. Então Jesus nos abençoa e nos dá forças. E para finalizarmos o sermão, voltemos ao início daquela história que eu contei para os irmãos do homem. Lembra-se do homem que entrou na rodovia na contramão? Existem dois finais para essa história. Um homem aceitou a graça de Jesus, o perdão, e aceitou a justiça imputada e a justiça comunicada. Perdão. Um homem aceitou a graça de Jesus, em parte. Aceitou a justiça imputada, mas não a comunicada, como se isso fosse possível. Isso não é possível. Mas ele, digamos que aceitou. O que aconteceu com ele? Ele aceitou, mas não mudou. O que aconteceu com ele? O que é o remédio? A graça de Jesus. Em outras palavras, aceitar que estou doente, eu preciso tomar o remédio. Um dos dois homens, o outro homem, não quis voltar e retornar o caminho correto. E o voltar, queridos, isso é parte do homem. Claro que para isso precisamos da graça de Jesus. Mas precisamos querer. Lembram-se da travessia do Mar Vermelho? Só abriu-se o mar quando se colocar o pé na água. Enquanto nós não quisermos, Jesus não vai poder fazer nada para nós. Precisamos abrir a porta para que Ele possa entrar. O homem que não quis voltar, não abandonou ele, a única coisa que ele encontrou foi a morte. E é exatamente isso que o pecador que não aceita Jesus vai encontrar, mais cedo ou mais tarde. Não adianta ele ficar no erro conscientemente e orando para que Deus me abençoe. Isso é impossível. Deus não pode me ajudar enquanto eu estiver sentindo prazer no pecado. A Bíblia diz que se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não... Os irmãos não conhecem o texto? O Senhor não me ouvirá. Página 41. Enquanto procurarmos diligentemente ser obedientes, Deus ouvirá nossas petições, mas Ele não nos abençoará na desobediência.
Se eu pegar um carro, eu depois do culto aqui, partir para registro na contramão, eu vou morrer. Não existe outra possibilidade. Eu preciso mudar a direção. Preciso abandonar o pecado, vencer, porque senão eu vou ser vencido por ele. Não existe salvação do pecado. A graça não funciona para os obedientes. Deus quer me salvar, Deus quer te salvar, mas eu preciso aceitar e reconhecer o meu erro e fazer um retorno quando? Agora. Eu estou correndo risco de vida. O outro homem deu meia volta, colocou seu carro na direção correta e voltou ao caminho do bem. Sabe quem ele encontrou? Ele encontrou Jesus. Porque Jesus não está na contramão da vida. Jesus está na direção certa, no caminho que leva para o céu. Isso é graça, isso é salvação. Isso é justificação pela fé e justificação pelas obras. Quer se salvar? Então volte agora. Deixe seus maus caminhos e se volte ao Senhor. É fácil? Não é fácil. Mas quem promete ir conosco? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O homem que fez uma conversão encontrou com Jesus e foi em direção ao céu. Salvou a sua vida e adquiriu os frutos. Qual é a nossa escolha? Qual é a sua escolha? Vai continuar na contramão? Ou vai dar meia volta agora e seguir com Jesus rumo ao céu? Espero que você escolha a segunda e dê uma meia volta, porque você vai encontrar com Jesus. E Ele promete ir contigo. Confie em Jesus, a vitória será certa. E não nos esqueçamos, a salvação é pela graça, mas a graça não é de graça. Nós precisamos ir a Jesus, abrir o nosso coração para que Ele possa entrar. Que Deus possa ajudar, que essa mensagem possa atingir o coração de todos nós e que nós possamos entendê-la. Amém. Amém.